Paz do Senhor, gente, tudo bem? Amém. Amém? Vocês estão bem? Amém. Vocês estão felizes? Amor, dá meu celular aqui. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus por essa noite tão poderosa, né? Quantos já foram tocados por Deus nessa noite? Quantos já ouviram Deus falar com você? Amém? Eu estou muito feliz. Coloca aqui, Elton. Obrigado, irmão. Estou muito feliz. Testemunhos me edificam demais. Então, eu quero te encorajar, se Deus te abençoou, você contar isso. Pastor, eu tenho vergonha. Hoje em dia, né, as igrejas mais modernas, elas gravam o testemunho e passam por vídeo, igual tu viu aqui, né? Então, pastor, eu tenho vergonha, eu quero falar para a câmera. Então, a gente grava e depois passa aqui. Mas, pastor, tenho vergonha até de falar para a câmera. Então, você vai escrever seu testemunho e alguém vai ler aqui, entendeu? Para que você testemunhe e Deus seja glorificado. Amém, gente? Então, hoje nós estamos no nosso segundo domingo da nossa série, Enraizado, amém? Está aqui, ó, Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Esse aqui é o livro que nós estamos baseando a série. Quantos estavam na semana passada? Deixa eu ver. Bastante gente, hoje tem mais gente ainda, né? A pregação da semana passada está lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Se você procurar lá no YouTube, Bereana São Bernardo do Campo, você vai no único canal lá, deve ter quase 500 inscritos. A primeira série, o primeiro episódio está lá, só você voltar lá e assistir. E hoje nós vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos sobre, nós vamos falar sobre 4 áreas, né? A ideia é falar em rádio. Você está vendo essas folhas aqui, gente? Também é para temática. Semana passada eu estava com a planta aqui, eu queria vir com a árvore aqui, mas não dá, né, gente? Mas nós vamos aos poucos, vamos crescendo aos poucos. E semana passada nós falamos sobre o quanto que para Deus fazer algo na nossa vida, a gente precisa passar por alguns processos. Então a gente falou sobre isso, sobre o tempo, sobre a gente valorizar o lugar onde Deus plantou a gente, né? Muitas vezes a gente quer esperar ter muita coisa para poder fazer algo, ou a gente não finca a raiz onde o Senhor está querendo nos plantar, porque nós aprendemos na semana passada que Deus nos desenvolve aonde Ele nos plantou. Deus ele tem compromisso em nos desenvolver aonde Ele nos plantou. E hoje nós vamos falar sobre uma outra raiz, que daqui a pouco eu já quero revelar para vocês. E eu quero começar pregando aqui, amém, gente? Já comecei já, então me ajuda aí, faz barulho, dá um glória aí, amém? Tenho certeza que hoje vai ser incrível para a sua vida. Quando você, hoje em dia, por causa da internet, do algoritmo, o que a sua rede social te mostra, né? Geralmente aquilo que você mais gosta de ver. Tipo, se você gosta de comida, o que vai aparecer pra tu? Comida, né? E olha que você não precisa, hoje em dia você não precisa nem curtir nem nada. Se você falar, eu lembro uma vez que eu estava falando com a Jaca, minha esposa, falou, amor, a gente precisa comprar um cooktop, a gente se mudou recentemente, né? Adivinha a propaganda que apareceu? Cooktop, entendeu? Promoção. É assim, ó, estão te ouvindo, gente. Estão te ouvindo. Mas isso é o algoritmo. Então, geralmente, aquilo que você curte, que você gosta, ele vai mostrar pra você, porque a ideia é você ficar mais tempo no celular. E quem geralmente gosta de comida, o que geralmente aparece são aquelas receitas. Quando já viram vídeo de receita? Aquele vídeo rápido de 1 minuto, ó, faz isso, tal, que você vê só o barulho, tlac, você vê, né, botando os ingredientes e tal. E sempre quando você pensa numa receita bem sucedida, a coisa mais importante são os ingredientes. Ingredientes, tá bom, gente? Não tá errado, sabia que é ingredientes mesmo? Não é ingredientes, é ingredientes, tá? A coisa mais importante numa receita são os ingredientes. Pastor, por quê? Porque se você errar no ingrediente, o que acontece? Dá errado. Quem aqui, deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui já foi fazer alguma coisa e errou um ingrediente? Do tipo assim, sei lá, era para usar farinha, você usou bicarbonato de sódio. Esses dias eu estava vendo um. O que vai acontecer? O final, ele não vai se concretizar porque o resultado final depende dos ingredientes corretos. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Eu lembro de uma vez que eu estava com vontade de comer churrasco, mas espetinho mesmo, sabe aqueles que você compra de R$7 na rua, que você ora antes para não te dar nenhum problema, né? Que você não sabe a procedência da carne, mas você ora e fala, Senhor, eu estava com tanta vontade. E eu lembro que, não lembro se foi foi a Monelli, não lembro se foi ela que comprou, foi a Nelly, né? A Nelly comprou, e aí ela chegou com espetinho, só que eu gosto com farinha, eu gosto com muita farinha, e só que veio sem farinha, eu falei, beleza, eu pego farinha e tal, aí abri o pote lá e tal,
Mas, irmão, eu mergulhei com farinha com vontade, assim, sabe? Que você não via nem a cor da carne. Era branco, a carne estava branca já. Irmão, na hora que eu dei a primeira mordida, eu falei, nossa, tá salgado isso aqui. Eu botei agiçal. Agiçal. Na hora que eu botei aquela carne na boca, eu falei, meu Deus do céu, já era, estragou a carne, né? Porque quando você erra no ingrediente, irmão, o resultado final é comprometido. Vocês estão aqui comigo, gente? Porque aquilo que nós colocamos no início afeta drasticamente o resultado final. E eu tenho percebido que assim é com Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele procura trabalhar no nosso coração. Quando Deus está procurando colocar raízes em nós e construir raízes, Deus precisa colocar os ingredientes corretos. Porque se o ingrediente, se você pular alguma etapa, se você não deixar Deus criar raízes em você, irmão, você não vai conseguir viver a vida que Deus tem para você. Você está aqui comigo, gente? Está aqui comigo? Então, assim como as raízes são internas e ninguém vê, né? Hoje eu quero te falar sobre um ingrediente essencial, é a raiz que nós vamos falar hoje, para que você cresça em Deus. Você quer saber que raiz que é essa? A raiz de hoje se chama intimidade. Amém? Tá aqui? Aqui, ó, tá chegando. Só tira do... Deixa eu ver. É que parece que... Vamos lá. Ele vai voltar ou não? Isso, deixa assim. Aí, fechou. Repita comigo, intimidade. Eu quero falar sobre intimidade hoje. Eu quero falar sobre essa raiz que você precisa ter em Deus, que você precisa deixar Deus criar em você, para que você se torne a pessoa que Deus quer que você se torne, amém? Semana passada nós falamos que Deus nos chamou para dar frutos. João capítulo 14 e capítulo 15, fala que Jesus é a videira, nós somos os ramos, e Jesus diz assim que sem Ele nós não poderíamos fazer nada, porque um ramo, ele só vai conseguir produzir frutos se ele tiver, aonde, gente? Na videira, no tronco. E esse tronco, ele só cresce, a gente aprendeu semana passada, a gente falou até de fotossíntese semana passada. A galera que lembrou das aulas de ciências, enfim. As aulas de ciências da sua quarta, quinta série. E nós aprendemos que para um tronco crescer, ele só começa a crescer quando as raízes estão bem fortificadas. E a gente está falando sobre essas raízes aqui, e existe uma raiz que nós precisamos criar em Deus, irmão, porque sem essa raiz, o seu crescimento, ele vai ter prazo de validade. Se você não estiver bem fortificado em Deus, e eu quero falar sobre isso hoje, sobre a intimidade, o seu crescimento, aquilo que Deus te chamou para fazer, vai ter prazo de validade, amém, gente? E eu me lembro de Davi, eu falei que a gente vai falar bastante sobre ele, eu quero citar um pouco sobre ele, mas eu lembro que Davi, a primeira coisa que ele fez, quando ele foi escolhido como rei, foi retornar para o campo e para as ovelhas. Já pararam para pensar nisso? Imagina, Deus falar assim para você, agora você é rei. Qual a primeira coisa que você pensa? Eu vou o quê? Eu vou reinar. Por quê? Porque Deus me escolheu para ser rei e agora é o meu momento de reinar. Só que não foi isso que aconteceu. Nós vimos semana passada que para Davi, entre o tempo que Davi foi escolhido até ele começar a reinar, foi entre 17 e 20 anos. Amém, gente? 17 a 20 anos. Davi, ele teve que passar por mais um processo ainda com o Senhor, para que ele pudesse ver o que Deus tinha para a vida dele. Então, quando eu olho para a vida de Davi, para onde que ele volta quando ele é escolhido por Deus, quando ele é ungido por Deus? Ele volta para onde? Para o campo. Ele volta a cuidar de ovelhas, ele volta a fazer aquilo que ele fazia desde quando ele não era ungido, quando Deus ainda não tinha ungido ele, escolhido ele. E eu acho isso muito interessante, por quê? Porque, irmão, eu não sei você, mas quando eu olho para a vida de Davi, a vida pastoral, no sentido de profissão de pastor, de cuidar de ovelhas, é muito presente. O salmo que é conhecido mundialmente, até porque não é crente, você vai ver muito na traseira de caminhão. O Senhor é o meu pastor e o quê? Irmão, ateu. Todo mundo conhece esse salmo, e esse salmo foi escrito por quem? Por Davi. Aonde? No campo. No lugar onde ele criou intimidade com Deus. E eu acho interessante porque foi nesse mesmo lugar que ele foi esquecido também. Porque quando Samuel chega para escolher ele começa a apresentar os irmãos e tal, ele apresentou todo, e Samuel falou, está faltando alguém? Ele falou, e tem um lá, tem o meu filho, que está lá no campo, cuidando do que dá lá, das ovelhas. Mas Davi, ele volta para o campo. Foi no campo, como eu disse para vocês, que ele escreve o salmo mais conhecido do mundo. Foi lá no campo
que Deus habilitou Davi para poder vencer. Não sei se você lembra, mas quando ele está de frente com Golias, você lembra o que ele disse? Ele disse: Saul, fica tranquilo, porque eu já matei urso e já matei o quê? Aonde que ele matou urso e leão, irmão? No campo. Para poder proteger as ovelhas. Então, no campo foi o lugar onde Deus preparou Davi para que ele pudesse exercer aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então assim, irmão, não pense que quando você está num processo de intimidade com Deus, escondido, sabe, ali no anonimato, no campo, que você não vai enfrentar leão e urso. Na verdade, é ali que Deus vai fazer você enfrentar leão e urso. Por quê? Porque ali não tem aplauso. No campo ninguém está vendo. Irmão, no campo, no máximo, ele chegou contando em casa. Imagina, irmão, imagina você, Alex, você é o pai de Davi. Aí chega Davi lá: pai, você não vai acreditar, hoje eu matei um urso. Ah, irmão, como assim? Alguém aqui já assistiu Animal Planet? Quem já viu um urso de pé aqui? É um negócio assustador, irmão. Assustador. Passa dessa porta aqui, mais de 2 metros de altura, ele aqui, ó. Imagine, não, vamos lá, imagine ele deve chegar: papai, hoje eu matei leão. Ah, imagina os irmãos dele: oxi, Davi, você tá maluco? Leão? E detalhe que a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas malhadas, que era aquela ovelha que ninguém queria mesmo, sabe? Não era nem ovelha boa, era ovelha... Era só para Davi fazer alguma coisa, sabe? Você viu o tanto que Davi era desprezado. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, foi ali naquele campo que Deus estava testando o coração de Davi. E foi ali naquele campo que Davi entendeu e desfrutou da intimidade com Deus. Amém, gente? Então, eu entendo que é no lugar da intimidade que Deus vai construir as coisas mais essenciais da sua vida. É no lugar da intimidade que Deus vai construir aquilo que Ele mais precisa em você. Por isso que eu quero começar com essa raiz, irmão, porque não tem como pular isso. Construir uma vida no secreto com Deus é crucial para o nosso processo, porque é no processo que é no secreto que Deus nos encontra e nos desenvolve. Sabe o que eu tenho aprendido aqui, irmão? Eu lembro quando eu estava fazendo essa parte aqui. Isso aqui me chamou muita atenção porque eu entendi que não existe desenvolvimento de Deus sem intimidade com Deus. Não existe. Irmão, quantas pessoas você conheceu que ela está na igreja há 10, 15 anos e continua a mesma pessoa? Quem é que já conheceu? Se você não conhece, pode ser que seja você, sabe? Brincadeira. Aquela pessoa que está 10, 15 anos, irmão, mas continua batendo na mulher, falando palavrão. Não muda. Aí você fala: meu Deus, como que pode 10, 15 anos dentro da igreja, recebendo uma palavra, e ele não é transformado? Por quê, irmão? Porque não é um culto de domingo que te transforma, é a sua prioridade no relacionamento com Deus que vai te transformar. Eu tenho aprendido, irmão, que é no lugar da intimidade que Deus nos desenvolve. Irmão, quantas vezes eu tive que fazer coisas que eu não faria por causa do meu ego, mas eu fiz, sabe por quê? Porque eu estava em oração. E na oração, Deus falou assim: você vai ter que pedir perdão para essa pessoa. Eu falo: não, Deus, mas eu não errei. Quem aqui? Né? Por que eu vou pedir perdão se foi ele que começou? Por quê? Porque a gente deixa o nosso ego. Mas, irmão, quem está em constante relacionamento com Deus não consegue não ser mudado por Ele. Por que é que uma pessoa fica 15, 20, 30 anos e continua a mesma pessoa? Porque não construiu um relacionamento íntimo com Deus. Irmão, é batata. É impossível alguém que conhece a Deus, é impossível alguém que se relaciona intimamente com Ele não ser transformado por Ele. Então eu tenho aprendido que a mudança está intimamente ligada ao meu secreto com Deus, ao quanto eu me desenvolvo nisso. Então, irmão, quando estamos enraizados na intimidade com Deus, as nossas prioridades são trocadas. Amém? Eu quero ler com vocês Mateus 6, texto clássico. Abre comigo, se você não puder abrir, vai estar aqui no telão. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Mateus 6. Olha o que diz o texto. Mas quando você orar, vá para onde, gente? Feche o quê?
e ore ao seu que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto Deixa eu ficar um pouquinho nesse texto aqui. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no... Olha o que esse texto, Jesus está nos ensinando que Deus está no secreto. Amém, gente? Eu quero te dar uma boa razão para você desenvolver uma intimidade com Deus. Pastor, me dá uma boa razão. Deus está na intimidade. Deus está no secreto. Deus, na verdade, deixa eu um pouquinho mais. Deus está esperando por você no secreto. Eu tenho aprendido que o primeiro chamado das nossas vidas, o primeiro chamado é estar com Deus. O seu primeiro chamado não é a sua igreja. O seu primeiro chamado não é o seu trabalho. O seu primeiro chamado não é a sua família. O seu primeiro chamado é Deus. Pastor, você está doido? Não. Porque, irmão, o seu relacionamento com Deus, ele tem a capacidade de melhorar todas as outras áreas da sua vida. Tem pessoas que fazem da sua família um ídolo. Tem pessoas que fazem do seu filho um ídolo. Sabe, irmão, quando o seu relacionamento com Deus não estiver ajustado, consequentemente você vai destruir todas as outras coisas. Qual foi o mandamento que Jesus nos deixou? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu... E está dizendo assim, gente, tudo começa no seu relacionamento com Deus e o quanto você o ama acima de todas as coisas. Mas pastor, eu tenho que amar a Deus mais do que a minha família? Sim, porque quando você ama a Deus, você vai amar a sua família. Quando você ama a Deus, você vai criar bem o seu filho. Quando você ama a Deus, você vai querer estar numa igreja. Tudo flui do seu relacionamento com Deus. Irmão, o nosso grande problema é quando nós invertemos. Nós fazemos do nosso serviço a Deus como se fosse a nossa identidade, mas não é. Deus não te chamou primeiro para fazer algo, Deus te chamou para ser e estar com Ele. Antes de Deus dar uma função para Adão e Eva no Éden, Ele criou um jardim para caminhar com Ele. Do tipo assim, olha, Adão, deixa eu falar um negócio para você. Eu criei aqui esse jardim, mas é porque eu quero estar contigo, mas só para você não ficar sem fazer nada, cuida dele, né? Tipo assim, cuida dele, lavra, faz o que tem que ser feito, mas deixa eu falar um negócio para você. Todo dia, na viração do dia, eu vou estar aqui para conversar com você, me relacionar com você. A prioridade de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Aí o pecado entra, o que ele faz, irmão? Ele chama lá Moisés e fala assim, constrói uma tenda. Eu quero que essa tenda esteja no meio do povo, porque eu quero que a minha presença esteja com vocês. Aí depois, acabou o deserto, eles chegaram, tal, aí Deus coloca no coração de um homem chamado Davi, e falou assim, eu preciso construir um templo, e porque eu tenho a Arca da Aliança, e se o templo estiver aqui no nosso meio, a presença de Deus está aqui com a gente. O que acontece? Salomão constrói o templo, e Deus está no meio do povo. Só que, irmão, chega em Jesus, e aí tem o templo lá, só que Jesus fala o seguinte, agora Deus não está mais no templo. Eu vou falar um negócio para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos nem sozinhos, eu vou enviar um Espírito Santo. Agora ele não está mais no templo, ele não está mais no tabernáculo, ele não está mais no jardim, ele está dentro de você. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então o plano de Deus até a consumação, porque quando tudo for consumado, em Apocalipse capítulo 22, ele disse, eu serei o seu povo e vocês serão. Não, ao contrário, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Perdi o clipe pro Rios. Brincadeira, gente. Vocês conseguem entender? Que até quando tudo for consumado, Deus falou assim, olha, agora a gente vai desfrutar de um relacionamento eterno. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que nós fazemos aqui na terra, sempre esteve no coração de Deus. O nosso relacionamento com Deus sempre esteve nos planos de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se o seu relacionamento com Jesus não for desenvolvido, você nunca encontrará satisfação. Uma das grandes marcas de alguém que não desfruta de um relacionamento com Deus é uma pessoa que anda sempre insatisfeita. Sempre. Nunca tá bom, irmão. Meu Deus do céu. Sabe, você tem aquele negócio dentro de você que você fala, cara, tá faltando alguma coisa. Sabe, tá faltando, não sei o que tá faltando, mas, irmão, uma das grandes evidências de alguém que falha no seu relacionamento com Jesus é uma insatisfação contínua. E eu quero te dizer uma coisa, insatisfação,
ou satisfação não tem a ver com circunstância. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, está no jeito aí? Versículo 11. Olha o que Paulo falou para a gente. Olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja o quê, gente? Necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer... Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso na onde? Naquele que me fortalece. Paulo está falando assim, olha, sabe por que eu posso passar por tudo isso? Porque tem alguém que me fortalece. E só pode ser fortalecido por Deus quem se relaciona com Ele, quem tem intimidade com Ele, quem conhece Ele. Então, irmão, eu aprendo aqui que você foi criado para intimidade. Diga, repita comigo, eu fui criado para intimidade. Meu Deus. Irmão, eu creio nisso do fundo do meu coração, que cada um de vocês que estão aqui foi criado para se relacionar com Deus. Tem uma frase que eu não sei de quem é, quando a gente não sabe, a gente bota na conta ou do Agostinho, ou da Clarice Lispector, a gente vai botar na conta aí, ou do Einstein, quando a gente não sabe. Existe um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Quem que é? Você depois procura no Google aí, deve ser de alguém. Mas é bonito e faz sentido. E Deus falou algo profundo ao meu coração. Porque todos nós temos o desejo de fazer Deus conhecido, sim ou não? Essa é a nossa missão. Fazer Deus conhecido. Mas, se você quer fazer Deus conhecido, Ele precisa te conhecer primeiro. O Senhor falou isso ao meu coração, Ele disse assim, filho, se você quer me fazer conhecido, não foque em fazer isso antes de eu te conhecer. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Se você tivesse um horário marcado todos os dias para falar com Deus, baseado na sua frequência desse último mês, Ele te conheceria muito, médio ou pouco, ou Ele nem te conheceria? Se Deus tivesse um horário marcado comigo todos os dias, o quanto Deus me conheceria? Porque antes de eu querer fazer Deus conhecido nesse mundo, Ele precisa me conhecer. O ponto aqui, irmão, não é o quanto você faz Deus conhecido, porque você fazer Deus conhecido, até o ímpio pode fazer, irmão. Fazer Deus conhecido, qualquer pessoa pode fazer. Agora o ponto aqui é o quanto Deus te conhece no secreto. Não dá para ser usado por Deus se eu não for encontrado por Ele. Você não é apenas chamado para trabalhar para Deus, mas é para amá-lo com tudo que você tem. Sabe, Maria entendeu isso. Quando Jesus estava lá, Marta queria arrumar, fazer tudo, e Maria estava aos pés de Jesus, porque ela entendeu que quando Jesus está presente, a nossa única prioridade é estar aos pés dele, não existe outro lugar. Nós fomos chamados para intimidade. Eu quero compartilhar aqui bem rápido 3 lições que a intimidade gera em nós. 3 chaves que a intimidade gera em nós. Anota aí. Primeiro, a intimidade gera em mim um lugar secreto. Todas as pessoas que receberam algo de Deus passaram por um momento em que Deus encontrou ele. Eu quero compartilhar com vocês bem simples um homem da Bíblia. Quantos aqui já ouviram falar sobre Jeú? Já ouviram falar? Eu sei que é meio, né? Não está no padrão de Davi, né? De Abraão, mas está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Jeú, ele assume o reinado, você vai entender. Quem aqui conhece Jezabel e Acabe? Isso aí é uma... Ou você já ouviu falar aquela frase, que espírito de Jezabel? Já ouviu falar essa frase já? Então vem daí. Acabe e Jezabel, Acabe principalmente, foi um dos reis mais profanos e um dos piores reis que Israel já teve, tá? E o reinado deles levou Israel à idolatria, imoralidade sexual, a violência entre as pessoas, a uma separação, irmão. Pensa no caos. Sabe quem foi o profeta que profetizou na época ali de Acabe e Jezabel? Foi nada mais nada menos que um homem chamado Elias. Só que o texto diz que quando Elias sobe, e não foi numa carruagem de fogo, quem lê entenda, foi num redemoinho, ele sobe e Deus promete uma coisa. Quem foi o sucessor de Elias? Quem lembra? Eliseu. Deus promete uma coisa, fala assim, Eliseu, através de você e de um homem chamado Jeú,
eu vou ungir ele a rei e eu vou restaurar a minha nação. Deus promete uma coisa, e olha que interessante, assim que Elias sobe e Eliseu assume o posto, ele faz uma coisa muito especial que foi por ordem de Deus. Nesse momento, no texto que nós vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 9, você já vai ler comigo? Acabe tinha morrido, só que Jezabel ainda estava viva, faltava acabar com Jezabel, irmão. E ela morreu, foi feia a morte dela. E aí, Eliseu faz uma coisa que Deus pediu. Ele pega um servo, um discípulo dele, e fala o seguinte: agora você vai lá fazer o que Deus mandou, que é ungir Jeú a rei, porque através dessa unção, Deus vai restaurar todas as coisas. Aí, olha o que aconteceu, lê comigo, 2 Reis capítulo 9, versículo 4 e 7. Olha o que diz. Então, o jovem profeta que foi enviado por Eliseu, foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, ele encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Aí Jeú pergunta: para qual de nós? E ele respondeu: para ti, comandante. Jeú se levantou e entrou na casa. Irmão, se você pegar a tradução desse entrou na casa, Jeú ele se levanta e ele vai para um quarto secreto. Ele vai para um lugar separado onde ele não pudesse estar com aqueles comandantes que ele estava. É isso que acontece. Ele vai para um lugar separado. E quando ele entrou na casa, então o jovem profeta, olha o que diz o texto: derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do... Você dará fim à família de Acabe, que era aquilo que Deus tinha planejado, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas. Por quê? Jezabel era conhecida por matar o que, gente? Era matadora de profetas. E o sangue de todos os servos derramado por quem? Olha que interessante, foi a ordem de Eliseu. Falou assim: quando você chegar lá, eu quero que você leve Jeú para um lugar secreto. Eu quero que você leve Jeú para um quarto, para uma casa, para um lugar separado, e ali você vai entregar algo para ele. Irmão, já parou para se perguntar, quando eu li esse texto, já parou para me perguntar, por que ele não fez isso na frente, né? Na frente dos comandantes que estavam junto com ele? Já parou para se perguntar isso? É só ele chegar, falar: ó, tem uma mensagem de Eliseu, você é o novo rei, unge a cabeça dele, pronto, acabou, agora vai fazer o que tem que ser feito. Não, a ordem de Eliseu foi muito clara: tira ele, leve ele para um lugar diferente. Irmão, eu olhando esse texto, algo me saltou aos olhos. Existem coisas que Deus só faz num lugar secreto. Existem mensagens que Deus só entrega na sua intimidade com Ele. Amém? Jeremias capítulo 33, versículo 3, versículo que todo mundo conhece. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Olha o que a Bíblia diz, que existem coisas grandes, firmes que você ainda não... O que falta? Você clamar a Ele. No texto da última ceia, é interessante que João, ele era ousado. Na ceia lá, ele estava pertinho do mestre, assim. Aí Jesus do nada, imagina um climão, 12 pessoas ali, 13 com Jesus, ele levanta e faz assim, ó, não sei se ele fez assim, mas... um de vocês vai me trair. Imagina o clima. E não revela. Imagina, irmão, só tem 12 lá, eu imagino um olhando para a cara do outro, vixi. Aí eu imagino que tem sempre as panelas ali, né? Aí, sei lá, Tiago olhando pro André e falou assim: mano, aposto que é Judas. A outra, não sei não, mano. Acho que é Pedro, mó folgado Pedro. Aí imagina os outros e falam assim: não, eu acho que ou é Pedro, Tiago ou João. Por que só eles têm uns milagres que Deus só faz com ele e não faz com a gente? Por que ele entrou lá lembra na casa da irmã, da filha de Lázaro lá? De Jairo? Por que só foi Pedro, Tiago e João? Eu acho que é um deles. Aí Pedro rouba a cena e fala o seguinte: João, pergunta quem é. Aí a curiosidade já, né, levantou. Aí Pedro fala assim: João, por que ele pede para João? Já para perceber? Porque João estava perto de Jesus. E aí o texto, quando você lê o texto, Jesus fala assim: aquele que eu molhar um bocado do pão e eu der. E o que ele fez em seguida? Ele fez isso e deu para quem, gente? Só que o texto diz que ninguém entendeu nada.
Mas Jesus não disse? Mas é muito claro. A única pessoa que ouviu foi João. Porque ele foi o único que estava perto o suficiente para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Irmão, existem segredos de Jesus para nós que Ele só vai revelar quando você estiver próximo o suficiente do coração dEle. Quantas pessoas estão vivendo uma vida cristã cega e surda porque se acostumaram a viver uma vida cristã longe de Jesus? O texto que a gente usa para evangelismo, eis que estou à porta e bato, não é para o não crente, irmão. Esse texto é para as 7 igrejas da Ásia do Apocalipse, uma das 7 igrejas. E o texto, olha Jesus, imagina aqui, esse portão preto aqui fechado, Jesus batendo na porta e falando, Bereana, eu quero entrar, hein? Porque eu acho que vocês estão, vocês não estão reunidos no meu nome? Deixa eu entrar, era isso. Eis que eu estou à porta e bato, irmão, Jesus estava do lado de fora, onde uma igreja que se dizia no nome dele estava reunida. Ou seja, é capaz de nós fazermos culto para Deus sem Deus estar presente. É capaz de a gente se reunir em nome de Jesus sem Jesus estar presente, irmão. Mas nós não somos essa igreja. Eu não quero que você seja essa igreja. Eu não quero que você seja alguém que se reúne em nome dele, sem estar com ele, sem ter intimidade com ele, sem estar num ambiente secreto onde ele vai te desenvolver. Eu aprendo uma coisa que não adianta, irmão. Deus não ama mais um do que os outros. Já parou para se perguntar isso? Quando você olha, Jesus ele fazia coisas com 3 que ele não fazia com o restante. Mas não é porque Jesus fazia acepção, que ele amava mais um do que o outro. Deus ele não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos mais íntimos. E a intimidade não depende do pai, depende do filho. O que vai determinar o quão íntimo você é de Deus não é o quanto Deus te ama, é o quanto você se aproxima dele, o quanto você busca ele. Vocês estão aqui comigo, gente? Tá difícil dar um glória aí, dá um glória aí. O que me chama a atenção, pastor, por que você citou Jeú? Porque quando Eliseu chega para Jeú, irmão, qual que era o estado? O estado da nação, idolatria, prostituição, estava acabada a nação. Deus chama Jeú, Eliseu chama, o profeta ali, o servo de Eliseu chama Jeú. E se você olhasse para a nação de Israel, você iria pensar, Deus abandonou Israel. De verdade. Se você olhasse naquela época, naquele momento histórico, você fala assim, acho que Deus abandonou Israel. Mas foi naquele ambiente secreto, que o profeta, que o servo de Eliseu chamou Jeú. Foi naquele lugar secreto que Jeú aprendeu que o coração de Deus ainda amava Israel. Porque naquele lugar Deus falou assim, olha, agora você vai se levantar, você vai acabar com toda a linhagem, e agora eu vou restaurar a nação de Israel. Irmão, às vezes o cenário da sua vida está assim, você olha para dentro de você, está um caos, você olha para sua família e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você olha para sua vida financeira e fala, meu Jesus da glória, você não quer nem abrir o aplicativo do banco, por quê? Você fala, meu Deus, para que eu vou abrir isso aqui, só para ficar o caos, né? Talvez você olha, mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, só entra em desespero que não tem intimidade com Deus. Foi nesse lugar secreto que Deus falou para Jeú, eu continuo no controle. Posso falar uma coisa? Quando tiver tudo difícil e um caos, vai para o lugar secreto. É nesse lugar de intimidade que Deus vai falar para você, eu continuo no controle, filho. Eu continuo no controle da sua vida. Amém, gente? A segunda coisa que o lugar secreto, olha só, gera em nós é clareza do que faço e de quem eu sou. Repita comigo, clareza do que faço e de quem eu sou. A intimidade também revela o papel que Deus te chamou para fazer e quem você é. Irmão, posso falar uma coisa do fundo do meu coração? Você não foi chamado para ficar sentado num banco. Eu não creio, irmão. Você não é o crente parafuso que fica aí, para parafusar esse negócio para você não cair. Não. Deus tem um papel exclusivo e essencial na sua vida. Deus te chamou para participar do que Ele está fazendo aqui na terra. Mas entenda uma coisa, esse papel só vai ficar claro, sabe aonde? Quando você desenvolver intimidade com o Senhor. Por exemplo, foi no lugar secreto de intimidade que João Batista foi preparado. Qual foi o lugar secreto de João Batista, quem sabe? Deserto. Foi no deserto, irmão, foi lá que ele jejuou
foi lá que João Batista orou, foi lá que João Batista encontrou uma palavra e ele teve certeza de quem ele era. Sabe, quando Deus tira João do deserto, João tinha tanta clareza de quem ele era, porque, vou fazer uma pergunta aqui. Existe uma das perguntas que é mais difícil de responder. A pergunta assim, escreva agora, quem é você? Tem pessoas que se fizer essa pergunta, irmão, começa, Jesus, quem sou eu? Ai, meu Pai do céu. Essa é uma pergunta que envolve questões filosóficas, emocionais, irmão, é tudo. Mas um dia fizeram essa pergunta para João Batista. Abre pra gente, João capítulo 1, versículo 19. Olha que coisa doida. Fizeram essa pergunta para João Batista. Tá aqui? Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e o que, gente? Sacerdotes para lhe perguntarem quem ele tinha uma missão. Sacerdote levita falou assim, vamos lá pro deserto para saber quem é João? Porque o cara surge do nada num deserto, ele tinha uma roupa diferente, comia gafanhoto, era mel. Eu falei, mano, quem que é esse cara, né? Você fala, meu, que é esse doido? Aí falou, não, vamos lá, vamos entender. Ele começou a pregar batismo de arrependimento, ele tá falando assim que vai vir um que é maior do que ele. Falou assim, eu batizo vocês com água, mas virá um que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu falei, cara, mas que mensagem é? Quem é ele? Olha o próximo versículo. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, eu não sou o... Estavam confundindo ele com Jesus. Porque, irmão, posso falar uma coisa? Tão importante quanto você saber quem você é você saber quem você não é. Muitas pessoas se perdem tentando ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Eu acho interessante que a primeira coisa que João Batista falou, Daniel, falou assim, eu não sou o Cristo. Fica tranquilo. Mas também ficava fácil, né? Porque também, né, ninguém quer se comparar com Jesus. Mas tinha uns... olha só o que o pessoal perguntou. Eu não sou o Cristo. Aí perguntaram, tá bom, então, quem é você? Aí perguntou, é Elias? Ah, irmão, vamos lá. Quem não gostaria de falar assim, caramba, mano, você tá parecendo Elias, hein? É, Alex? Mano, você é igual Paulo, hein, pai? Hã? Quem não queria receber um elogio desse aqui? E aí você vai cair na tentação de falar assim, unção de Deus, né? Aquele negócio que você fala assim só para, né? Unção de Deus. Falou assim, cara, você é Elias? O que ele disse? Não sou. Falou, você é o profeta? Ele estava esperando algum profeta. Ele disse, não. Aí fizeram a pergunta mais temida aqui, talvez, da humanidade. Perguntaram para ele assim, então quem é você? Nos dê uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si? Mano, posso fazer essa pergunta? Quem é você? O que você diz a respeito de si próprio? Olha que pergunta, irmão, difícil, sim ou não? Você me responderia assim de bate-pronto? Difícil, sim ou não? Olha o que João Batista respondeu. João respondeu com as palavras do profeta. Ele respondeu com aquilo que Deus disse que ele era. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Ele invoca a palavra de Deus que já tinha profetizado sobre ele, diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o Cristo, eu sou aquele que veio preparar o caminho para ele. Irmão, eu olho para João Batista e eu fico imaginando aqui na minha cabeça de pastor e pregador, cara, qual foi o momento que ele entendeu que ele era o João? Tipo assim, né? Qual foi o momento? Com certeza foi no deserto. Alguns estudiosos dizem que João Batista cresceu com os essênios. Os essênios eram uma comunidade que vivia numa parte isolada do deserto, que se purificava, que eram zelosos e que não queria... Por que eles viviam no deserto? Porque eles não queriam se corromper com Jerusalém, com o Império Romano que dominava na época. Por isso que João Batista era meio estranho, porque ele provavelmente cresceu com essa galera aí. Mas pode falar uma coisa, irmão? João Batista só entendeu quem ele era e o que Deus o chamou para fazer, porque são duas coisas. Porque, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos querem ser usados com autoridade por Deus? Eu aprendi que a autoridade só vem com uma identidade firmada. Quando você olha um homem de Deus, focado e com autoridade, não tenha dúvidas que ele tem certeza de quem ele é em Deus. Por quê, irmão? Porque quando você não tem certeza,
geralmente você acaba sendo o que as pessoas querem que você seja. Quantas vezes você dobrou a sua identidade, você abriu mão de quem você é, porque você tá você quer ver um ambiente fácil, irmão, para você mesclar, trabalho, irmão, empresa. Se tiver muito peão, então, Jesus da glória. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que eu era do RH, equipe do RH grande, e nessa empresa tinha, no almoço, tinha PlayStation, sinuca, coisa de massagem, e só tinha 1 hora de almoço, viu? Porque tinha uma galera ali, como era do RH, eu sabia os pontos, tinha uma galera ali que era 1h30, tinha uma pessoa que descia, esquentava a comida, comia e depois batia o ponto. É miserável, né? Aí depois reclamo que Deus não abençoa. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Irmão, quando a gente almoçava era terrível, porque aí era assunto e tal, aquela coisa toda, e aquela luta para você não se assentar na roda, e daqui a pouco você está falando o mesmo linguajar, daqui a pouco, não, mas é só um palavrão, tá de boa, tá tudo suave. O que é isso? Um sintoma de uma identidade não firmada. Irmão, quem tem uma identidade firmada em Deus, não se dobra, mas é usado com autoridade. Você quer autoridade? Descubra a sua identidade. E eu quero te dizer uma coisa, você só vai descobrir a sua identidade na sua intimidade com Deus. Intimidade gera identidade. Identidade gera autoridade. Inventei agora, grava aí, irmão. Olha, dá pra postar no Instagram. Intimidade gera... Como é que eu já esqueci já? Ah, tá. Intimidade gera identidade. Identidade gera autoridade. Meu Deus, é forte, Jesus. Vamos pro último ponto? E aqui o negócio vai ficar doido. Olha, tô no tempo, cara, tá passando rápido. Eu tô com bastante tempo ainda. A terceira coisa que a intimidade gera em nós, essa aqui eu amo, é ter esperança naquilo que Deus faz. Quando nós estamos mergulhados na intimidade, entende isso aqui, quando nós estamos mergulhados na intimidade com Deus, nosso foco e a nossa atenção vai para aquilo que Deus está fazendo. E automaticamente, olhar para aquilo que Deus está fazendo gera esperança em mim. Irmão, não tem como ficar desencorajado sabendo que Deus continua no trono e no controle de todas as coisas. Olha o que Salmo 29:10 diz: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para... O Senhor reina soberano para... Sabe o que significa para sempre no hebraico aqui no Salmo? Para sempre, irmão. Para sempre. É isso. Não tem outro significado, é para sempre. E o ponto é o seguinte: nós precisamos nos despertar para aquilo que Deus pode fazer. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que nós sabemos mais daquilo que o diabo faz do que aquilo que Deus faz. Meu Deus. Normalmente nós sabemos mais daquilo que o inimigo é capaz do que o que Deus é capaz. Irmão, passa 2 horas por dia assistindo Datena para você ver. Você quer morrer. Você quer morrer porque é só desgraça. Irmão, pensa numa coisa ruim, é você conversar com um crente que parece que o Deus dele é o Satanás. Porque não, pastor, o diabo está furioso. Não, porque o Satanás furou o pneu da minha bicicleta. Ó, esse mês, meu salário caiu menos. O cara faltou, chegou atrasado. Não, é o Satanás. O Satanás está usando o meu patrão para descontar meu salário. Não, irmão. Porque eu lembro, quando eu vi o caso da Flor de Lis, que matou o marido, e, enfim, terrível. Teve um cara que ele foi no culto da Flor de Lis. O cara não é cristão, ele estava escrevendo o livro dela. Depois você vai ver. Ele foi lá na igreja da Flor de Lis, que é no Rio de Janeiro, não sei o lugar do Rio de Janeiro. E ele sentou, ele foi pro culto. Ele não está entendendo nada que está acontecendo. Ele falou assim: eu estou aqui e eu vou anotar quantas vezes a palavra Deus aparece e a palavra diabo aparece. Ele fez isso. Ele começou a contar. Diabo, tal, 1, 2, 3. Irmão, ele falou que no final, a palavra diabo foi falada 10 vezes mais no culto do que a palavra Deus. Porque, irmão, tem crente que fala: meu Jesus do céu. Tem crente, irmão, que parece que a única coisa que chama a atenção dele é o que o diabo está fazendo. E nós precisamos parar de nos impressionar com as trevas.
Essa aqui foi eu que inventei, tá bom? É autoral essa aqui. Pode parecer ruim, mas eu vou te explicar. Eu vou chamar alguns crentes de João 16:33, parte A. Eu vou te explicar, calma aí. Você é um crente de João 16:33A. Você vai entender. Que crente que é esse? É o crente que ele só fala assim, no mundo tereis aflições. Ele acreditou nisso. O pessoal que conhece o restante do versículo já está entendendo. O que é o crente 16:33A, João 16:33A? Ele é o crente, irmão, que para ele... Não, pastor do céu... Oh, meu Deus, aflição demais. Aflição demais. Pastor, é prova, é aflição, é guerra, é luta. Oh, meu Deus, é o Satanás. Por quê, pastor? Jesus falou que no mundo eu teria aflição. Então eu estou nesse momento da aflição. Ele é o João 16:33A. Só que ele esquece do restante do versículo. Que Jesus já começa dizendo assim, olha... Porém vos digo, para que em mim vocês tenham paz. Ele já começa assim, ele não começou no mundo tereis aflições. Ele falou assim, olha, deixa eu falar o seguinte para vocês. Tenham paz. Tenham paz, por quê? Porque neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham o que, gente? Ânimo, porque eu venci o... Quem está falando? Contudo, tenha esperança, tenha ânimo, porque eu venci. Irmão, não viva só na parte A do versículo, vai até o final. Acredite que Deus está fazendo alguma coisa e Ele vai continuar fazendo. Tenha esperança nele. Quando Jesus diz, tenha bom ânimo, Ele está dizendo assim, gente, tem esperança. Eu sei que o mundo já está no maligno, mas mais importante do que Satanás está fazendo é o que Deus continua fazendo, fez e vai fazer. Irmão, e nada mais latente na vida de um cristão que não tem intimidade com Deus, é um cristão extremamente desesperado. Pastor, você está falando que eu não posso... Não estou falando isso. Você vai se abater? Você vai ficar triste, você vai chorar, mas existe uma esperança no fundo do coração de quem acredita em Deus, irmão. Que é um negócio que, não dá para explicar. É o que a Bíblia chama de uma paz que excede todo entendimento. Por que todo entendimento? Porque nesse mundo você só pode ter paz quando tudo está bem, não é isso? É igual quando você lava... Quem tem pia inox aqui em casa? Sabe quando você lava a louça e a pia brilha? Você fala, Jesus, isso aqui é paz. Sabe quando você paga todas as contas do mês e fala, meu Deus, R$300. E aí o gás acaba. Mas assim, você tem um minuto de paz ali, você fala, Jesus, isso aqui é paz. Paguei tudo, ainda tenho dinheiro, dá para comer lanche, dá para fazer um monte de coisa. Não, irmão, a paz que Jesus promete não é uma paz que é ausência de problema, é uma paz que você vai caminhar em meio ao problema. E Ele diz, eu estou contigo, tenha bom ânimo, eu venci. Olha só, ele está falando assim, por que eu posso ter ânimo e esperança? Porque ele já venceu. Irmão, não é que ele vai vencer. Não, ele já venceu, está pronto, está consumado. Na cruz do Calvário ele diz, está consumado. Ele diz, está pronto. Essa palavra, está consumado, é tetelestai. Meu Deus, aleluia. Tetelestai. Era o que geralmente você assinava. Meu Deus, forte, hein? A raiz pentecostal está pegando aqui, ó. Era quando um juiz, ele decretava como, pronto, aqui ó, você tá feito, tá pronto. Não tem mais o que recorrer, sabe, na última instância, não tem mais instância. Não tem mais STF, não, irmão. Quando o juiz, ó, decretou, sabe quando bate o martelo, testei aqui, ó, tetelestai. Não, peraí, iPhone não dá, né, irmão? Tetelestai, tá consumado. Jesus estava falando para nós assim, gente... Sabe por que vocês podem ter esperança? Porque eu venci. Pastor, o que ele venceu? Irmão, ele venceu algo que todo mundo teme. A morte. Quando Jesus ressuscita, Ele está declarando para o mundo inteiro assim, ó, não há nada. Ah, mas e se a doença me pegar e eu morrer? Irmão, fica tranquilo, porque Ele venceu a morte. Você não vai para o inferno. Você tem um lugar. Porque, irmão, por que enterro de crente é diferente? Quem já foi em enterro de crente? Eu fui no enterro de crente há uns meses atrás, irmão, cheguei lá, meio triste, aquela coisa toda, assim, não tinha muita intimidade, mas eu conheci, chegou lá, o pessoal, irmão, quando eu cheguei, o pessoal tava batendo papo, trocando ideia, oh, como é que você tá, tudo bem e tal, eu falei, gente, tá morto, vamos respeitar aqui na hora que foi enterrar, chorou, mas irmão, terminou, eu falei, oh meu Deus, olha, ela foi uma bênção, aqui ó, irmã Ana, meu Deus, conheci o nome de todo mundo na igreja.
O pessoal saindo de lá sorrindo, você fala, mas como que pode? O cara morrer, a moça morreu, você está feliz? Eu falei, eu sei, porque ela está melhor que nós, ela não tem mais boleto, não tem mais conta, não briga mais com o marido, está pronta, está melhor que nós, está com Jesus. Não tem nada melhor que provoque ânimo em nós, quando nós olhamos para a eternidade. Paulo diz assim, olha, consolai uns aos outros com esta mensagem. Que mensagem? Jesus voltará, e em breve nós estaremos com Ele. Mas posso te falar uma coisa, irmão? Nada mais latente na vida de um crente que não tem intimidade é quando ele vive sem esperança. Quando eu vejo alguém com uma esperança que é quase sintomática assim, tá faltando intimidade. Então hoje eu quero concluir essa mensagem te fazendo uma pergunta muito prática. Se hoje você pudesse listar de 0 a 10, listar não, né? Dar a nota de 0 a 10, em como está a sua intimidade com Deus, que nota você daria? Não responda, tá bom? Para não ficar constrangedor. A média, qual média que eu coloco? 7, né? Vamos para, né? Vamos levar, aqui na minha, quando eu estudei era a média 5, né? Aí o pessoal se esforçava para ter 5. Quando eu estudei também era 5, mas se vai nas melhorzinhas é 7. Passaria de ano, ficaria reprovado. Ou o que é intimidade? Né? Tipo assim, intimidade? O que é isso? Não conheço. E eu quero concluir de verdade essa mensagem agora, te fazendo essa pergunta muito prática. Eu quero que você coloque essa nota, repita com ela na sua mente agora. Mas eu quero concluir te chamando para ação. Pastor, como? Existe um pensamento, eu estava falando, não sei com o que eu estava falando esses dias aqui. Acho que foi ontem. Existe um pensamento que é do tipo assim: eu só posso estar com Jesus quando eu estiver pronto. Me perguntaram assim, pastor, por que muitas pessoas não estão aceitando Jesus? Perguntaram isso. Não sei o que está conversando, sei lá. Pastor, mas por que né, muitas pessoas não aceitam Jesus e tal? Eu falei, cara, sabe por quê? Existe um pensamento que impera em nós, que a gente entende e acha que nós precisamos estar prontos para estar com Jesus. É tão ilógico que, tipo assim, quando você está doente, o que você faz? Você espera melhorar para ir no médico? Ou não? Tem uns homens que faz isso, né? Que, depois eu vejo. É igual eu voltando ao médico agora depois de 5 anos, para fazer check-up. Mas Deus está me despertando. Cuidar da saúde, né? Se eu quero ter longevidade, tem que estar... Mas criou-se o entendimento de que eu preciso estar pronto ou perfeito para me relacionar com Jesus. E Ele está dizendo para nós assim, gente, eu vim para você, eu vim para todo mundo. Na verdade, ninguém está pronto. Sabe qual é a diferença de algumas pessoas que estão na frente para você que está um pouquinho atrás? É porque eles entenderam a condição que eles estão. Que o único jeito, a única salvação é estar naquele que pode nos aperfeiçoar. Então eu não preciso estar pronto, eu preciso ir para aquele que pode me aperfeiçoar. Então, irmão, quando Jesus dá o seu um discurso muito duro e que a multidão que só estava lá por pão vaza, e aí os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, nossa, que discurso forte. Forte é esse discurso. Aí Jesus tinha hora que ele não tinha paciência não, tá? Não tinha paciência não. Aí Jesus falou assim, vocês querem ir também? Pode ir. Desse jeito, tá na Bíblia, irmão, tá bom? Tô contando de um jeito legal assim, mas tá na Bíblia. Falou assim, ó, vocês querem ir? Pode ir. Ele tá falando assim, ó, eu posso começar de novo. Eu escolho mais 12 e começo de novo. Vocês querem ir? Pode ir. Aí Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida. Pedro estava dizendo assim, não tem para quem eu ir. É somente para Ti que eu posso. Então hoje, eu queria fazer um convite muito especial para nós que estamos aqui. Talvez você nunca aceitou Jesus ou você está afastado e esse pensamento está na sua mente, ai, será que eu preciso estar pronto? Não. O chamado de Jesus para você é, vinde a mim, todos vocês que estão cansados
e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas tem crentes aqui hoje que estão bem longe do lugar da intimidade. E hoje Jesus está nos chamando para esse lugar da intimidade, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Se nós queremos criar raízes em Deus, se nós queremos dar frutos para o Senhor, a intimidade com Deus não pode ser negociável. Então eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar por você.